Olá, os nossos cumprimentos aos ouvintes, aos companheiros que acompanham sempre o nosso programa Espiritismo via Web. A gente tem colocado no ar alguns vídeos através de levantamento para o sistema, mas esse modo ao vivo a gente não estava experimentando por causa que as imagens não são muito boas. A internet aqui em Piaçu é muito ruim. É uma internet que não consegue levar qualidade em lives. Por isso, o nosso programa vai ser colocado aqui. Eu ainda não decidi, talvez você não vai ver imagens do programa. A gente vai tentar fazer como se fosse rádio. Depois, a gente vai levantar lá no nosso canal no YouTube, se chama TV Ipiaçu, e a gente vai colocar então o vídeo com as imagens do programa. E então vocês poderão assistir, se vocês quiserem, com imagem ao programa Espiritismo via Web. Hoje, como este programa é o primeiro que nós estamos gravando e tentando levar desta forma, talvez a gente deixe passar algumas falhas, pelas quais a gente pede desculpa. O nosso programa deve durar em torno de 5 a 15 minutos, mais ou menos, talvez um pouco mais. O tema que nós trazemos para vocês hoje é enfrentamento das dificuldades. Nós vamos utilizar como base para esse tema o Livro dos Espíritos, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o conhecimento da lei natural. Então, nas perguntas de número 619, 620, 621 e 625 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar e o dos Espíritos é o outro. Esse aqui é o livro, é o Evangelho. O Evangelho nós vamos trabalhar com ele também. Nós vamos encontrar nesse livro, o Livro dos Espíritos, o bem e o mal. Pergunta de número 629. Que definição se pode dar da moral? Às vezes é difícil falar de moral, porque para falar de moral a gente teria que ter também. Para falar do nosso comportamento, nós teríamos que também demonstrar que aquilo que a gente fala, a gente vivencia. Mas tudo tem os seus espinhos e tem as suas flores. Para falar de moral, então, a gente, à medida que vai falando, também vai estabelecendo limites na nossa consciência, na nossa forma de pensar. Então, qual a definição que podemos dar para a palavra moral, para o sentido da palavra moral? É a pergunta de número 629, quando os espíritos responderam a Kardec que a moral é a regra para se conduzir bem. Quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O bem, ou melhor, o homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então vamos convir que nós ainda somos aprendizes da lei de Deus. Nós ainda não estamos conscientes daquilo que ela nos ensina. Ainda não estamos conscientes das nossas necessidades. Nossa gravação aqui, gente, é no centro espírita, de vez em quando passa um carro e faz um barulhinho aí. Então, como é que nós vamos trabalhar essa questão moral em nós? O nosso comportamento está trazendo alegria ou está trazendo sofrimento para as pessoas? Está trazendo o bem ou está trazendo o mal? Está deixando as pessoas desconfortáveis? E aqui eu quero abrir um parênteses. Eu mesmo, para as pessoas que me conhecem, sabem que o meu comportamento às vezes não condiz bem com essa questão de deixar as pessoas confortáveis.
Porque às vezes deixar uma pessoa confortável com a palavra que a gente fala, às vezes a gente está fugindo, às vezes de esclarecer para aquela pessoa uma realidade. Mas a forma de levar essa realidade, às vezes a gente erra, porque a gente extrapola no limite da palavra, no senso do bem comum e acaba ofendendo aquelas pessoas. Mas estamos na chuva, né, para nos molhar. Estamos falando de moral, então temos que também observar que nós também às vezes erramos neste sentido. Bom, como é que se observa a lei de Deus? Esses dias eu estava observando o cachorrinho que em determinada hora do dia, lá em casa a gente tem muito cachorro, eles vão assim para a beira da calçada, para um local onde o sol está batendo, se deitam ali, se esticam e deixam o sol cair, a energia do sol cair sobre eles, a luz do sol. Às vezes está quente e o bichinho está lá tomando o sol. A gente observa que às vezes a gente não entende determinadas coisas. O bichinho intuitivamente sabe que ele precisa da luz do sol. As pessoas mais conhecedoras da área sabem que o sol produz vitamina D. Modifica o nosso organismo produzindo uma vitamina que serve de anticorpo para nos defender de doenças. Então os animais, ninguém falou isso para eles, mas eles estão lá tomando sol. Tudo nessa vida é determinado por Deus. As leis divinas não são apenas as leis morais do qual Jesus falou, do qual a espiritualidade nos fala. As leis divinas são também as leis da natureza. O Sol girando ao redor da galáxia, levando a Terra em seu turbilhão, que ao mesmo tempo gira também ao redor do Sol. Que tem a Lua controlando as estações do ano ao redor da Terra. Tudo por um período imenso para que a humanidade possa crescer, evoluir e viajar pelo espaço. Tudo em decorrência de uma necessidade, a necessidade dos seres vivos, dos espíritos evoluírem, crescerem. Já a pergunta de número 630, ela nos alerta, porque quem de nós saberia distinguir exatamente o bem e o mal? Os espíritos falam conosco a respeito disso. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme à lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir esta lei. Pessoal, a gente observa que muitas vezes nós não nos conformamos com a lei de Deus. A gente xinga a chuva, porque às vezes a gente quer passear. O homem às vezes quer tirar a barba, mas xinga a própria barba, porque está com preguiça de tirar. A natureza tem caminhos que nós temos que observar. O rio dá uma lição excelente para nós. Ele vai desviando das pedras. Vai aqui, vai ali, vai serpenteando até chegar ao mar. E ele se entrega ao mar. Tudo aquilo que ele viveu, todas as suas aventuras que as águas passaram e conheceram em seu trajeto, são entregues ao mar. E o mar recebe o rio, como fosse Deus, recebendo a nossa vida, recebendo o nosso espírito. E nos dá uma lição, porque ele entrega ao ar, que suga através da evaporação e devolve a água ao rio novamente, para que prossiga. Então, seguir as leis de Deus é nos manter permanentemente ligados a essa lei, é nos doar a ela, é fazer aquilo de melhor para nós, aquilo de melhor para o meu semelhante.
Bom, este é o programa Espiritismo via Web e nós estamos falando com vocês sobre enfrentamento das dificuldades. O programa está sendo gravado e ele vai ser levado como se fosse ao vivo, através do programa OBS Studio. E aí vocês terão a impressão que o programa estará ao vivo, mas não está. Nós estamos levando ao ar através do nosso computador. Então lembrando que as imagens não serão boas, talvez eu coloque até 100 imagens, porque não vai dar para levar a imagem por causa da internet aqui na nossa cidade, que é muito fraca, né? Então nós vamos depois levantar o vídeo, colocar no ar lá no nosso canal com imagem, para que você possa assistir. Bom, o bem e o mal. O que tem a ver o bem e o mal, então, com o enfrentamento das dificuldades? Nós temos aqui, então, na pergunta número 631, o homem por si mesmo tem os meios de distinguir o que é bem e o que é mal? Será que eu preciso de ajuda para saber o que é bem, para saber o que é mal? Vamos entender, gente. Bem é todo aquele valor que leva o mundo a melhorar e as pessoas a melhorar. E mal é o contrário disso, é a ausência do bem. Agora, a palavra bom já é a qualidade do bem, né? Toda aquela pessoa que faz o bem é uma pessoa boa. E a palavra mal, com U, define, vamos dizer assim, a qualidade do mal, com L. Então, aquela pessoa que é má, ela pratica o mal. Bom, questão de palavras, mas a gente precisa explicar. Diz os Espíritos que sim, o homem por si mesmo tem os meios de distinguir o que é bem e o que é mal? Sim, quando ele crê em Deus e o quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. Vocês sabiam que o homem é o único ser vivo que sabe que um dia vai desencarnar? Sabe que o corpo vai perecer? Nós sabemos disso. Nós temos o conhecimento de que a morte um dia colherá o nosso corpo, levando para a Mãe Terra. Os outros animais não sabem disso. Eles vivem por viver e vão levando a sua vida. Mas nós recebemos de Deus o dom da inteligência. Lógico que a inteligência foi trabalhada nos dias, nos anos, nos séculos, nos milhões de anos que a nossa alma foi evoluindo. Para que hoje a gente tenha condição de trabalhar a nossa consciência, o nosso crescimento, e entender o que é bem e entender o que é mal. Quando a gente tiver consciência plena do que é bem e do que é mal, nós poderemos então saber trabalhar a nossa família, né? As pessoas que convivem com a gente. Nós saberemos viver bem com as pessoas que estão junto conosco. Nós saberemos viver bem com a sociedade. Nós saberemos viver bem com aqueles que pensam diferente da gente. Nós saberemos então trabalhar a consciência, a inteligência que foi colocada em nós. Nós saberemos então levá-la a um patamar cada vez maior e encontrar então saídas para o sofrimento humano, para as dificuldades humanas. Nós vamos então para a pergunta número 625. Voltar aqui um pouquinho, falar sobre ela. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vamos entrar aqui num tema, porque é preciso esclarecer isso, gente. Tem muitas pessoas que dizem que os espíritas não são cristãos. Não é verdade. Os espíritas têm em Jesus o seu guia e modelo. Os espíritas, é verdade, não têm Jesus como Deus, porque acreditamos que Deus é uma essência superior ainda a Jesus. Nós acreditamos que Jesus é nosso irmão mais velho, o nosso guia, o nosso mestre. E tudo aquilo que ele fez deve ser vivenciado,
deve ser vivido, deve ser trabalhado em sua alma, em seu ser como homem, como mulher, para que você, para que eu, para que nós nos tornemos melhores e, por conseguinte, tornemos este mundo também um mundo melhor. Então, nesse sentido, vamos entender a resposta dos Espíritos para esta pergunta. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Essa palavra simples, vede Jesus. Nós vamos ler aqui a conclusão de Kardec, esperar o carro de propaganda passar e nós vamos concluir. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender. Jesus é para o homem o modelo de perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino, ou de Espírito Divino, e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Se alguns daqueles que pretendessem instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar, eles mesmos, por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida. Mais um carro, a vida da alma, como aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas que não eram senão leis humanas, criadas... Espera a moto? Vários deram como leis divinas, que não eram senão leis humanas, criadas para servir a paixões e dominar os homens. Nós já vamos encerrar o nosso programa Espiritismo via Web, mas olha só queria trazer aqui para vocês esse último trechinho dessa linha, onde diz que vários deram como leis divinas que não eram senão leis humanas. Então nós lemos a Bíblia com muito respeito, com muito carinho, a gente estuda a Bíblia, mas nós espíritas temos algumas observações a fazer em relação a algumas leis que estão ali colocadas, principalmente no Velho Testamento, que são leis humanas. São leis colocadas por Moisés para um povo viril, um povo difícil, um povo duro, mas não valeriam para nós. Nós precisamos distinguir bem o que vem da lei divina, o que vem de Deus e o que vem do homem. Então a Bíblia tem muita coisa que vem de Deus, mas alguns comportamentos e algumas leis que ali estão são leis e comportamentos determinados por Moisés ou pelos profetas para o comportamento daqueles homens. E eu dou exemplos. A questão do sangue. Na Bíblia se proíbe absorver, alimentar de sangue, né? Mas é um comportamento que as pessoas tinham naquela época. Muitas matavam e depois bebiam o sangue das vítimas. A Bíblia, em determinado momento, proíbe que se evoque os mortos. Muito bem, estava certo Moisés de proibir a evocação dos mortos. Porque as pessoas faziam isso para poderem perguntar sobre coisas deste mundo. Ou seja, saber se iam ficar ricas, saber se tinha condição de resolverem determinados problemas amorosos. Algumas mulheres para tentar arrumar um marido, alguns homens para tentar arrumar uma esposa, ou para desarrumar o casamento ou a união de outras pessoas, para buscar saber a respeito de guerras, de maldade. Então os homens não tinham aquela questão, vamos dizer assim, de
sagrada para fazer a vocação dos espíritos. E parece que Moisés, inclusive, aprova o trabalho de Eldade e Medade, que seriam 2 profetas que estariam desobedecendo a lei mosaica e, no entanto, Moisés os aprova, porque eles faziam isso pelo bem da comunidade. Então, o Espiritismo precisa ser estudado com mais afinco. A gente não pode determinar que determinada coisa é pensamento espírita, porque às vezes não é. O Espiritismo veio para completar em nós o conhecimento do Evangelho e avançar no conhecimento científico em relação à vida que vem depois dessa vida, a vida espiritual. Então, vamos desejar a todos muita alegria, muita paz, muita luz. O nosso programa está chegando ao fim. Nós agradecemos este momento de alegria e felicidade que a gente tem de passar para vocês, de passar para que possam entender um pouco mais do Espiritismo. Aproveitando esses dias que não está tendo reunião, a gente está pensando aí sempre levar alguma coisa aqui pela internet. Às vezes pelo Facebook, às vezes pelo YouTube, às vezes a gente compartilha. Tem a minha página também, a página do Centro Espírita Eurípides Barçanuco, em Piaçu. E a gente pede o pessoal para poder se inscrever lá e tal, se inscrever lá no YouTube também e tentar acompanhar os nossos programas. Então que Deus abençoe a todos, ilumine, muita paz. Este foi o nosso programa Espiritismo via Web. Muito obrigado.